vamos ao nosso estudo. Olha, quando a gente entra nessa área da mediunidade gratuita, nos faz lembrar, não tem como, de Chico Xavier. Primeiramente, o que o Chico Xavier fala sobre mediunidade. Segundo ele, mediunidade na essência é afinidade, é sintonia, estabelecendo a possibilidade de troca, de intercâmbio espiritual entre as criaturas que se identifiquem na mesma faixa de emoção e de pensamento. Em outras palavras, mediunidade ou canalização é a prática de poder mediar a comunicação entre os espíritos dos mortos e pessoas vivas. E tem também de pessoas vivas para pessoas vivas. E também pessoas vivas para os mortos. Eu estou aqui só invertendo. Os praticantes são conhecidos como médiuns. Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, foi um médium filantropo. Okay? Estamos lembrando aí do templo, exploração, nós vamos se aprofundar. Foi um médium filantropo, portanto, ele praticava o amor e a caridade, porque o amor é a caridade em movimento, a caridade é o amor em movimento. E foi e continua sendo, porque ele está trabalhando no plano espiritual, um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier escreveu, segundo informações mais recentes, mais de 500 livros, porque conforme está passando o tempo, vão descobrindo o material dele escondido, enfim, guardado em algum lugar. Mais de 500 livros, que até o ano 2010, é o dado que eu tenho, que eu encontrei na internet, já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. Eu vou repetir, mais de 50 milhões de exemplares. Ele nasceu em 2 de abril de 1910, lá em Pedro Leopoldo, Minas, e desencarnou no dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais também. A mãe de Chico Xavier faleceu quando ele era um garoto, com apenas 5 anos de idade. Pouco tempo depois, ele começou a se comunicar com o espírito da mãe. 5 anos, olha bem. A mediunidade trouxe sérios problemas para ele, imagine, hein? Ele virou motivo de acusações, de chacotas, piadas. Hoje um termo mais moderninho chamado de bullying. Dá para imaginar. O pai de Chico chegou a pensar em colocá-lo no hospital psiquiátrico por causa da sua mediunidade. E ignorância, ingenuidade, eu não vou entrar nesse campo, eles não sabiam ainda o que estava acontecendo. Isso sem contar que ele foi chamado era de se esperar, endemoniado, quando contou que conversava com os espíritos. O primeiro contato com o espírito Emmanuel ocorreu em 1931. Dá para imaginar, muito tempo, 1931, quando o Chico era apenas um jovem de 21 anos. Em 1932, já com 22 anos de idade, o Chico lançou o livro Parnaso de Além Túmulo, com poemas psicografados de grandes nomes da poesia brasileira. Um dos autores brasileiros psicografados que o Chico recebia foi Humberto de Campos. Foram 12 obras de contos e crônicas escritas em nome desse escritor lá do Maranhão, Humberto de Campos. O curioso, olha aí o dinheiro, o poder, dinheiro, o sexo, aquilo. São as 3 palavrinhas que levam muita gente. Olha que interessante. O curioso é que a família de Humberto de Campos entrou com um processo contra a Federação Espírita Brasileira, reivindicando direitos autorais das obras. Bom,
Ele psicografou mais de 500 livros, mas sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros, com registro em cartório, para instituições de caridade. Eu deixo uma reflexão. Que religião que faz isso? Pega lá o exemplo de Jesus expulsando os comerciantes, dando exemplo. Mesmo assim, tem pessoas que têm dificuldade, eu digo aí autoridades religiosas com mediunidade, têm dificuldade de entender o recado de Jesus. Foi um dos poucos momentos que Jesus pegou firme, com muita energia, aqueles comerciantes das obras religiosas da época. A obra mais vendida do Chico Xavier é o livro Nosso Lar, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. É um dos brasileiros mais traduzidos no exterior. Tem outros aí, mas não são religiosos. Seus livros foram publicados em mais de 50 idiomas, como inglês, francês, espanhol, alemão, árabe. Olha onde o espiritismo está indo, e até esperanto. Ele não visava e não teve qualquer retorno financeiro sobre todo esse trabalho. Olha que coisa linda. E um detalhe importante, nunca faltou nada, quando eu falo nada, o necessário para o Chico Xavier passar por essa reencarnação. Logicamente, ele tinha uma vida muito simples. Foi muito comum pegá-lo ali dormindo em cima de livros. Ele dormia muito pouco. Muitas vezes ele ficava em trabalhos de caridade até altas horas, muitas vezes no centro lá de Uberaba, dando atenção para o pessoal até as 2, 3 horas da manhã. Aí ele orava para os vizinhos de Pedro Leopoldo, cuidava dos animaizinhos, aí ele ia chegar a dormir 1, 2 horas por dia. Para escrever mais de 500 livros, meu Deus, muito trabalho. Não dá para a gente ter noção o que é isso. Foi um funcionário público que se aposentou. Portanto, ele tinha os recursos do trabalho cobrindo ali. Teve, ao longo desse tempo todo que ele passou, diversos problemas de saúde. Catarata, labirintite, hérnia de disco, angina, problemas de próstata. Mesmo assim, ele manteve-se na ativa no trabalho durante toda a vida. Uma entrevista para o programa Pinga Fogo, lá da extinta TV Tupi, que eu tive o prazer de assistir, em 1971, rendeu 75% de audiência para a emissora. O detalhe, isso foi um recorde. O detalhe é que esta entrevista começou a ser exibida, sabe em que horário? Às 11h30 da noite, só terminou 3 horas da madrugada. Com a maior audiência da TV brasileira até então.